Amém. Oi, gente. Já vou Olá, abrir o meu. isso. Bom te ver. Das duas? Olha. Vamos orar então? Amém. Amém? Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Te agradecer, Deus, Pega pela esse tua fone ali pra mim. graça, a tua misericórdia, Jesus, que tem Pega nos esse fone ali pra mim. alcançado. Jesus, muito obrigada. Senhor, nós agora que vamos aprender um pouquinho mais da tua palavra, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Senhor, alcança a mente da Pri, traz aquilo, Jesus, que o Senhor colocou no coração dela, que ela consiga passar para a gente com clareza, que o teu Espírito Santo venha conduzir ela em cada palavra. Jesus, te louvamos e te pedimos, Senhor, prepara o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para a gente. No nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Deixa eu só fechar. Meninas, hoje eu queria. Sexta-feira a gente estava orando, né? E eu já tinha estudado um pouquinho sobre a história de Oséias. E aí veio no meu coração de falar sobre Oséias para vocês, né? É uma história que, assim, conforme a gente vai lendo, tem um pouco a ver já com que o Romanos, né? Com que a Rosana estava falando na semana passada. E a história de Oséias, ela é uma história bem, eu acho que assim, uma história bem difícil, né? É uma história bem intensa, porque ele é um profeta. Ele viveu na mesma época, ele era um profeta da mesma época do profeta Isaías, só que era quando Israel era dividido, o reinado era dividido, né? Era dividido em reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Ele era reinado por 2 reis, a Israel, naquele momento. E Oséias, ele é um profeta que ele é diferente, porque diferente dos outros profetas, que Deus entregava a palavra para ele entregar para o povo, Deus fez com que ele vivesse a palavra que Deus queria falar com o povo. Deus queria ensinar através da vida de Oséias aquilo que ele precisava fazer, né? A profecia, ela precisava ser cumprida também através da vida de Oséias. E foi quando Deus chamou Oséias para se casar, né? Ele pediu para que Oséias se casasse com uma prostituta. E a prostituta era a prostituta Gomer, né? Ela era dali do reino ali. Na época, Israel estava, essa parte do sul, né? Esse reino de Israel, ele estava sendo reinado por Jeroboão. E aí Deus pede para que Oséias case com a Gomer e que através da vida dela e através dos filhos dela, ele iria ensinar Israel ali. Ele ia castigar, meio que castigar Israel ali, aquela parte de Israel, pelos erros deles que eles estavam fazendo, né? E aí Oséias obedece a Deus, ele se casa com essa prostituta. Depois que ele se casa com essa prostituta, ele tem um filho. O primeiro filho, Deus pede para ele chamar, eu não sei se a pronúncia tá certa, mas aí qualquer coisa a Fabi me corrige. Acho que é Jerezeel, é o nome do primeiro filho dele, né? E o nome do Jerezeel o filho de Jerezeel, o Jerezeel era o filho que ia vir representar, né, o castigo de Deus sobre o povo de Israel, porque nesse período, esse povo do sul, eles tinham esquecido de Deus e estavam adorando a Deus Baais, a Deus Baal, né? E eles estavam fielmente acreditando que quem supria eles, quem dava alimento,
quem dava a comida, quem dava o óleo, quem dava o vinho, quem dava as roupas para eles vestir, quem fazia esse suprimento para eles, era graças ao deus Baal e não graças a Deus. E isso tinha ferido Deus ali, né? Tinha deixado Deus entristecido. Então, Jereziel, ele vem significando que Deus já não era mais com eles. Ele vem com esse significado de que Deus não estaria mais com eles. E aí, logo depois que ela teve um filho, né? O segundo filho, a segunda filha seria a Loruama. Na verdade, o nome dela era Loruama, que significava desfavorecida. Em algumas Bíblias ela vem com a tradução de desfavorecida e algumas ela vem com o nome real dela, que é Loruama, que é o significado de desfavorecida ou o significado de não amada. Ou seja, Deus ali, através da vida da Loruama, ele estava falando que ele não amaria mais Israel, porque Israel tinha deixado ele, tinha trocado ele por outros deuses, né? Que no caso era Deus Baal. E aí, antes mesmo, assim que ela desmamou, que ela teve a próxima filha, que foi a Loami. A Loami significa não meu povo, que também significa que Deus deixou de ser o Deus deles. Aí, no capítulo 2, ele vem explicando, no capítulo 1 mesmo, ele vem explicando, né, que ele vem explicando aqui, no capítulo 1, desculpa aqui, no capítulo 1, ele vem explicando aqui, né, que esse não é a questão do terceiro filho, né, que Deus não ama mais. E aí esse terceiro filho deles aqui, esse terceiro filho, ele vem representando o não amor de Deus mais, de que Deus não seria mais o Deus de Israel e que ele abandonaria o povo. Mas logo no segundo capítulo, Deus vem ele vem falando, ele vem mudando, né? Ele pega e fala assim, não, eu vou castigar o povo, eu vou levar o povo para o deserto, eu vou ensinar e vou mostrar para eles que eu sou o Deus de Israel e depois eu volto a amá-lo. A história de Oséias é basicamente o quê? Eu vou explicar do meu jeito, tá, meninas, que eu entendi. A história de Oséias, ele teve a esposa que era pecadora, que era errada, e a esposa representava Israel. A esposa era a pecadora. Os filhos de Oséias com a prostituta, ele vem fazendo, mostrando o que Deus vai fazer, né? Que Deus deixa de suprir o povo, que Deus deixa de amar o povo e que Deus desiste de ser o povo de Israel. Porém, logo depois, no segundo capítulo, Deus vem mostrando, né, a sua bondade com o povo. Ele tirou, né, ele tira todos os suprimentos do povo, ele deixa de cuidar ele deixa de cuidar do povo, ele mostra para o povo poder entender que ele era o Deus que estava suprindo, que ele era o Deus que estava ali em Israel, que ele supria, que ele cuidava do povo na guerra, que cuidava com o povo na colheita, que cuidava do povo na hora de suprir o povo, era ele que fazia e não o Deus Baal, né? E ele precisava se afastar. Esse não meu povo era esse significado, que ele queria mostrar para o povo que ao se afastar, eles iam ver que não era o Deus Baal que fazia aquilo por eles, mas sim o Deus de Israel. E aí depois Deus deixa, né? Ele leva o povo como se fosse para o deserto, que é quando a esposa de Oséias, a Gomer, ela volta para o mundo, né? Ela deixa ali os 3 filhos com Oséias e ela volta a se prostituir.
e ela volta a ficar ali, né, na prostituição, no pecado. E aí depois de um tempo Deus pede para ele voltar e resgatar ela. Só que quando ele vai resgatar ela, ela ficou tão inválida como mulher da vida, como prostituta, que decidiram vender ela como escrava. E na época, um escravo valia 30 moedas, né, de prata. E aí o que aconteceu ali? Deus vai e fala para Oséias ir e comprar ela novamente. E aí Oséias vai com 15 moedas de pratas, mais um gão e meio, um pacote e meio de cevada, que significava que valia mais 15 pratas, né? E ali ele mostrou para o povo de Israel que o amor da gente tem que ser incondicional, que o amor de Deus com a gente é incondicional, né? Que mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mesmo a gente não acreditando nele, ele vai e resgata a gente novamente. O que Deus ele tenta explicar com a vida de Gomer ali e Oséias é que Oséias ele precisou amar ela mesmo ela sendo prostituta da primeira vez. Ele tira ela daquela vida e ela se transforma numa esposa, ela tem os 3 filhos dele, e aí ela acaba desistindo e volta para o pecado, ela volta para o erro dela, né, do passado. Mas Deus fala para ele, continua amando ela independente daquilo que ela fez, independente dela ter se deitado com outros homens, dela ter vendido o corpo dela novamente, e continua amando ela. E aí, quando ele vai resgatar ela, ele precisa comprar ela. E aí ele compra ela com essas 15 moedas de prata, mais a cevada. Só que o que acontece? O povo de Israel é a mesma coisa. É um povo que tinha Deus, era um povo amado por Deus, e aí esse povo resolveu se prostituir, né? Ele fala que o povo de Israel ali, ele se prostituía para os outros deuses, eles se vendiam para os outros deuses, eles adoravam outros deuses, e aí ele resolve resgatar esse povo novamente. E aí quando ele resolve resgatar esse povo, ele precisa pagar por esse povo novamente, né? E aí o que acontece? Tem no terceiro capítulo, que é quando Deus fala, né? Quando ele resgata o povo. Só que para resgatar o povo, ele precisa colocar o povo no deserto. O povo fica por um tempo sem rei, ele fica por um tempo sem Deus, porque Deus fala assim: eu vou resgatar vocês, mas vocês vão ter que se purificar novamente. Então, nesse período, eles não iam ter rei, não ia ter ninguém reinando eles ali. Eles não iam ter ninguém. Eles não iam poder adorar nenhum Deus mais, eles iam precisar passar por um momento de deserto, né? Um momento em que eles teriam que se purificar. E a mesma coisa foi feita com Gomer. Quando Oséias vai comprar ela lá, ele fala para ela: você não poderá se deitar com homem nenhum, você não poderá se deitar nem comigo, nem com ninguém, você vai precisar passar por uma purificação. E a vida de Oséias foi isso. O primeiro filho, né? Ele vem. Desculpa, eu confundi aqui o primeiro filho. O primeiro filho, que é Jerezeel, ele vem para pagar o preço do penúltimo rei, que na verdade Jeroboão era o rei atual, mas o seu pai, que era Geu, ele teve uma matança. Ele fez uma matança no arco. E aí, naquela matança, ele derramou muito sangue inocente. Então, o Jerezeel, ele vem para cumprir a promessa de Deus na casa de Jeroboão. Jerezeel, ele vem para cumprir a promessa de que ele derrubaria a casa de Jeroboão, que era o rei, por causa do pecado do pai, que foi derramar sangue inocente no arco. E aí, depois a segunda filha, né, ele vem falando com o povo de Israel sobre adorar o Deus Baal.
E o terceiro filho, que é o homem, que é quando Deus fala que ele não seria mais meu povo. Só que no final, quando ele resgata, quando Gomer é resgatada por Oséias, o povo de Israel também é resgatado. E aí o nome deles mudam, né? O Jerezel, o significado do nome ele muda. O Jerezel ele se torna o povo onde Deus semeia. A Lo-Ruama, ela se torna a misericórdia de Deus. E a Lo-Ami, ela se torna tu és o meu povo, ou seja, Deus resgata o povo para ele novamente. Aí agora eu vou falar sobre o que eu entendi, tá, meninas? O que Deus vem falando através do profeta Oséias é o quê? Que a gente precisa amar o próximo, a gente precisa ter essa compaixão, a gente precisa amar o próximo sem julgamento, sem ver o que ele fez no passado, sem ver o que está acontecendo na vida daquele povo. Porque o que acontece? Muitas das vezes uma pessoa chega triste, cansada, abatida na igreja, ela cometeu vários pecados e aí a gente acaba julgando aquela pessoa pelo seu pecado. Só que a gente esquece que ela está ali na busca de Deus, ela está na busca de uma nova vida. E quando a gente encontra Cristo e a gente é batizado em Cristo, a gente recebe uma nova vida. Então a gente não pode julgar. E aí Gomer, ela vem ensinando o quê? Que mesmo depois que Gomer vem ensinando pra gente que mesmo depois que ela foi resgatada, que Oséias estava ali, que Oséias amava ela, que Oséias... Só um minutinho, tem alguém com áudio aberto que está interferindo. Eu acho que é a Gisele. Gia, dá uma olhadinha no áudio, por favor. Meu? Perdão. Não, imagina, obrigada, amor. E aí, voltando, e aí Gomer, ela vem mostrando que mesmo Oséias tendo amado ela de todo o seu coração, ter dado uma casa, ter dado uma vida nova, ter dado filhos para ela acabou voltando para o pecado, ela acabou errando novamente, né? E é isso que Deus faz com a gente, que eu sei que muitas pessoas acham que assim, ela é crente, ela tem que ser perfeita. Não, muitas das vezes a gente vai cair no pecado novamente, a gente vai errar novamente. Mas como Deus fez com aquele povo de Israel ali, Deus falou com a gente, vocês vão errar, vai acontecer. Eu vou ficar triste, mas eu vou ali resgatar vocês novamente. A gente não precisa ter medo. Porque eu errei e eu não vou voltar mais para a igreja, eu não vou falar mais com Deus porque eu tenho vergonha porque eu pequei novamente. E não é isso que Deus quer pra gente. Ele sabe que a gente vai errar, que somos pecadores, né? Que o pecado ele veio do mundo, a gente veio do mundo. Então, assim, a gente acaba pecando mesmo, não vai ter jeito. Mas que a gente possa voltar ao início e ser resgatada e aceitar esse resgate novamente, né? Aceitar que Deus é Deus e que Ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão poderoso que Ele entregou seu Filho unigênito para a gente. Ele foi capaz de entregar a vida do seu Filho para a gente. Então, é isso que Deus vem ensinando para a gente, né? Que a gente precisa amar o próximo também sobre todas as coisas. A gente não pode julgar, a gente tem que tentar não julgar e sim ajudar, entender o que aquele irmão está passando, a dificuldade que ele está passando. E Oséias, ele vem ensinando isso, sobre o amor incondicional, da gente continuar amando, mesmo se a pessoa errou, mesmo se a pessoa pecou, que a gente não pode deixar de amar ou deixar de cuidar de uma pessoa só porque ela cometeu alguns erros. É claro que Deus também vem falando pra gente, numa parte, que a gente precisa tentar, que a gente precisa entender, mas não aceitar o erro da outra pessoa. Eu vou dizer pelo que a gente falou na semana passada, a gente falou sobre a questão
do homossexualismo e o que muitas igrejas erram, né? Que é o fato do quê? Eu entendo que você é homossexual e quer aceitar. Não, tá tudo bem, tá tudo perfeito, Deus vai te aceitar assim. E não é assim, é o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. E não a gente precisa cuidar daquela pessoa e não apoiar o erro dela e manter ela no pecado. Não, pode continuar pecando, pode continuar errando, que Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. E não é assim que Deus quer. Ele quer que cada dia a gente lute contra os nossos pecados, contra os nossos erros, e cada dia a gente tente ser melhor do que o dia anterior. Tente ser melhor do que a gente já foi. Muitas das vezes a gente fala assim, mas é tão difícil. Não é fácil para ninguém. Imagina para uma pessoa que tem o vício na bebida e virar e falar assim, hoje eu vou ser cristão e eu vou largar a bebida. Não é assim. É aos poucos, ela vai largando. Uma hora vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar aquela pessoa e que ela não vai sentir mais vontade de beber, ou ela vai ficar enjoada. Eu já ouvi relatos de pessoas que bebiam e que quando foi beber novamente, depois que entregaram a vida para Deus, quando foram beber, sentiram tanto enjoo, mas tanto enjoo que dava vontade de vomitar, então ela não conseguia mais botar o álcool na boca. Imagina, você tem que ser tratado, o Espírito Santo, ele foi entregue para a gente ser tratado, para a gente ser curado aos poucos, com cuidado. É como eu sempre falo, eu insisto, sabe, nas minhas orações eu sempre peço que Deus não retire o Espírito Santo dele de mim, que o Espírito Santo dele venha me tocar em todos os erros, em todas as vezes que eu errar, que eu pecar, que eu fizer algo de errado, que o Espírito Santo me toque, que o Espírito Santo me ensine, que eu sinta mesmo vergonha daquilo que eu cometi, daquele erro que eu cometi, para que da próxima vez eu pense 2 vezes antes de fazer. E é assim que o Espírito Santo age, tocando no seu coração, te mostrando o que é certo, te mostrando o que é errado, te mostrando o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. O amor incondicional, você amar o próximo, que é o segundo mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, independente de tudo, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua casa, sobre o seu emprego, sobre algo que você gosta. Deus tem que estar acima de tudo. E o segundo mandamento, que é um dos mais importantes, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, ama ele, cuida dele, não julga ele. Você se julgaria? Se fosse você ia julgar os seus erros, os seus pecados, como você se sentiria? Então, assim, a gente tem que amar o próximo como se fosse a gente mesmo. Será que se fosse eu julgando, se fosse outra pessoa me julgando como eu julgo o outro, eu ia estar gostando? Será que eu ia gostar de ser menosprezada na igreja, de ser, né, de ninguém vir falar comigo? Será que eu ia gostar disso? Então, assim, as minhas atitudes eu tenho que me colocar no lugar do próximo. Será que eu ia gostar de estar ali naquele momento, né? Na hora de ser julgada, na hora de ser criticada, na hora de não ser cuidada dentro da igreja ou até mesmo fora da igreja? Será que era isso que eu ia gostar? De ser menosprezada? Então é isso que a gente tem que pensar, é isso que Deus quer falar com a gente sobre o amor incondicional. É a gente amar o próximo, porque quando Deus ele faz esse momento aqui com Israel, que ele vê que o povo de Israel deixou ele, começou a adorar outro Deus, né? E ele pede para Oséias viver a palavra, não só passar a palavra, mas viver a palavra. Você acha que foi fácil para Oséias ter que obedecer a Deus e casar com uma prostituta, com uma mulher que já tinha deitado com vários homens, ainda mais na situação deles, né? Que a mulher tinha que ser pura, que a mulher tinha que ser virgem, e isso e aquilo, que mulher da vida não se casava. Imagina ele ter que se casar com uma prostituta e ter que ouvir o julgamento de todo o povo ali, né? De todo o povo que estava ali criticando, que estava julgando ele porque ele estava casando com uma mulher suja.
Imagina para ele ter que ouvir Deus virar para ele, a esposa dele largar ele para voltar para a vida, e aí ele pegar e virar, e aí Deus virar e falar assim: vai lá, ama ela novamente, traga ela de novo para tua casa. Imagina para ele ter que fazer isso e ser escorraçado pelo povo, falar assim: nossa, olha esse profeta. Esse profeta aí, ele tá trazendo uma prostituta de novo para casa dele, ele não aprendeu, ele não entendeu que ela é uma prostituta, que ela é errada, que ela é pecadora, que ela é suja, né? Mas ali Deus também estava mostrando para o povo que ele também era prostituta, né? Ele chama o povo de Israel, esse povo do norte, de prostitutos, que o povo se prostituiu para o Deus Baal, né? Se vendeu para o Deus Baal. Então, assim, imagina para a gente ter que fazer isso de novo. Imagina para a gente quando a gente encontra uma pessoa que ela fala para você assim: ah, eu quero encontrar Deus, eu quero entender, eu quero conhecer o seu Deus. E aí você vira para a pessoa e fala assim: ah, não. Aquela pessoa ali pecou, aquela pessoa roubava, aquela pessoa era prostituta, aquela pessoa fumava, usava droga, aquela pessoa é um bebum que ficava caído aí nas esquinas. Como é que eu não vou levar isso para ele, não? Imagina a gente ter que fazer isso. E não é isso que Deus quer, Ele quer que a gente ame o próximo incondicionalmente. Eu sei que muitas das vezes a gente é ferido, a gente é magoado, a gente tem receio de se aproximar de algumas pessoas, às vezes até por medo, mas não é isso que Deus pede pra gente, sabe? O que Deus pede pra gente é que a gente ama incondicionalmente, é que a gente cuide do próximo, independente do seu erro ou do seu pecado. E é isso que Deus veio trazendo para mim. E um dos versículos que eu queria deixar para vocês, depois eu vou compartilhar o estudo, que na hora de falar a gente fica muito nervosa, né? Mas eu vou compartilhar porque eu escrevi ele, e aí eu vou compartilhar com vocês no grupo. Mas um dos versículos que eu queria muito ler para vocês, que também fez parte, né? Jesus falou muito sobre esse versículo. Ele falou, chega a citar 2 vezes esse versículo, o versículo 6 de Oséias, o capítulo 6 do versículo 6, é onde ele fala assim: pois misericórdia quero, não sacrifício, o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Ou seja, aqui Deus estava ensinando o povo de Israel que o sacrifício para ele não importava, não era tão importante, né? Que o que importava para ele é que a gente conhecesse a palavra e que a gente levasse a palavra ao próximo. Esse versículo, ele é citado por Jesus 2 vezes em Mateus, uma em Mateus e depois eu acho que eu li em Lucas também, mas ele é citado 2 vezes quando Jesus está falando com o povo. Uma das vezes ele fala isso aqui para os próprios fariseus, que ele vai falar com os fariseus, os fariseus vai criticar ele e ele pega e fala, né, que ele não quer sacrifício, que ele não quer, ele quer apenas que o adore, que apenas o ame ele e que conheça e leve a palavra dele. E é isso que Deus vem falando com a gente, né? Tanto que depois, logo depois, Oséias é no Velho Testamento, tanto que depois ele entrega Cristo, né, para ser o nosso sacrifício. Ele faz um sacrifício, um grande sacrifício, para que a gente não tenha que fazer mais sacrifícios, não tenha que levar mais nada ao altar, para poder a gente só amar ele, só conhecer, só cuidar, e é isso que ele quer. E Deus, eu acredito muito nisso. Eu, desde criança, sempre ouvi falar, né? Às vezes a gente julga, às vezes critica, mas Deus está na simplicidade, está numa pessoa de rua, num morador de rua que a gente acaba negando ajuda ou acaba negando uma atenção ali. Ele está nos momentos mais simples. Então, assim, que a gente seja mais como Deus, né? Mais como Cristo. Ame o próximo como a nós mesmos, né? Que a gente não seja julgado.
Quando a gente fala assim, vai ajudar o próximo, aí a gente pensa assim, no mendigo. Não é dar o dinheiro só para o mendigo. É você levar a palavra para ele também, é você parar e perguntar assim, eu posso orar? Eu posso falar com você um pouquinho de Deus, né? Eu sei que muitas das vezes assusta, principalmente para nós mulheres. Imagina a gente ter que um morador de rua vir falar com a gente e a gente querer parar e falar com ele, mas é tudo no momento de Deus, é tudo o Espírito Santo que vai falar, que vai tocar. Vai ter vezes que o Espírito Santo vai pedir para você falar, mas vai ter vezes que não. E aí você respeita a parte ali do Espírito Santo, que quando for para o Espírito Santo falar, minha filha, independente se é um morador de rua, se é uma moradora de rua, independente de quem seja, ele vai te abençoar, ele vai cuidar, ele vai guardar, ele vai guardar você ali. Ele não está pedindo para você parar para qualquer um, ele está pedindo para você parar para aquele que ele escolheu levar a palavra. Então aceita aquele momento que Deus, quando você sentir no seu coração de que tem que levar a palavra, aceita que é do Espírito Santo, que é de Jesus Cristo, e vai, sabe? Ame o próximo, tenha compaixão, não saia julgando qualquer um, não saia criticando. Quando você vê uma pessoa, que seja na igreja ou que seja na sua rua ou em algum lugar, mas aquela pessoa já foi assim. Não julga ela, não. Tenha misericórdia da vida dela, ore por ela, sabe? Peça a Deus para abençoar, para cuidar da vida dela. Se ela não saiu daquela vida ainda, que Deus tire ela daquele pecado. Mas ora, fala com Deus, porque o mesmo tempo que você leva para julgar, você pode pedir para Deus pela vida daquela pessoa, né? Muitas das vezes a gente fica aí julgando, fica um tempo olhando e julgando, mas aquele tempo você podia estar orando pela pessoa, mesmo que seja quietinha, em silêncio, mas ore pela pessoa ao invés de julgar. E é isso que eu tinha para falar. Se a Fabi quiser falar alguma coisa. Amém, Priscila, que bênção. Glória a Deus. Eu só vou falar o que você falou mesmo, que eu abri aqui em uma passagem que me chamou a atenção de Oséias. Foi. Deixa eu achar aqui, peraí. Volta, ó Israel, para o teu Deus. Oséias 14:1. É um convite do Senhor pedindo para o povo voltar para o Senhor, né? Ele não abandona, né, a gente em nenhum momento, né? Aquele que é filho, que reconhece Jesus, às vezes a gente tem momento, né, que a gente tem de tristeza, mas a gente não vive triste, né? E o Senhor, ele convida para a gente voltar. Ou seja, você tem identidade do Senhor, né? Isso me chamou muita atenção. E uma outra passagem também em Oséias, que eu também marquei aqui, os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão nele. Oséias 14:9. Que coisa tremenda, gente. Os justos andarão neles. E hoje de manhã eu tive uma experiência, eu estava orando pela minha irmã, e eu senti do Espírito para falar com ela, irmã, pronuncia, fala aquilo que você quer, fala, para ela abrir a boca e falar. Que coisa poderosa quando a gente pronuncia. Às vezes a gente não consegue, a gente acha que não vai conseguir avançar. Querido, se você tem alguma dificuldade, você fala com o Senhor. Eu vou contar particularmente uma experiência minha com Jesus por esses dias. Eu tenho muita dificuldade no jejum. Eu confesso isso é uma fraqueza minha, né? E eu luto contra isso. Eu procuro, às vezes, fazer um jejum durante a semana, tem semana que eu consigo fazer 2, mas para mim é um grande desafio. E como o pastor desafiou a igreja de jejuar, eu falei, eu acho que ainda não estou pronta para esse desafio. Aí, quinta-feira, eu me prontifiquei a jejuar, que é a nossa célula, e eu procuro toda a célula estar em consagração, para eu estar, o meu alvo é estar mais perceptível à voz do Senhor, né? Para eu discernir o ambiente. E na hora começou a me dar uma fome, eu pensei, não sei se eu vou conseguir.
é que eu como pouco, não sou de comer muito. Então, na hora do jejum é um desafio. Aí eu fui lendo a palavra, para a glória de Deus, jejuei. Aí eu vi que o Senhor me levou. E hoje, pela mesma forma, eu não estava com propósito de jejum, não tinha orado, não tinha falado sobre isso. Mas pela manhã eu fui, comecei a ler a palavra. Quando eu vi, eu não comi nada. Eu falei, Jesus, eu não comi. Falei, glória a Deus, vou jejuar hoje. Então eu quero dizer que eu tenho orado e o Senhor me ajuda a jejuar. Essa é a minha fraqueza. Esse eu desejo no meu coração, mas eu tenho dificuldade. Eu quero dizer para vocês que o Senhor ele é tão bom que ele te leva por um caminho para te mudar e concretizar aquilo que você deseja no Senhor. Eu nem imaginei que o Senhor poderia fazer isso, né? E o Senhor fez. E toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Isso é um pequenino testemunho. Eu quero te incentivar. Se você tem algo que você quer conquistar no Senhor, fala, Jesus, eu tenho essa situação, eu tenho essa dificuldade. Me ajuda a avançar. Que como o Senhor me fez não ter uma percepção pela comida de manhã, que é algo para mim que eu adoro levantar e tomar o meu café, o Senhor vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Porque Deus é bom, Ele é fiel. E quando eu falava com a minha irmã, para ela declarar, eu falei, irmã, ela quer muito Jesus, ela já aceitou Jesus várias vezes com a gente, mas ela não consegue permanecer. Hoje, orando por ela, eu falei, irmã, fala com Jesus que você quer Ele. Fala com o Senhor. Eu falei, fala também para o inferno ouvir que você quer. Pede a Jesus. Fala com a tua boca que Jesus vai te libertar. E quando você falava de pecado, Pri, eu lembrei daquele versículo que diz assim: os que encobrem as tuas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará a misericórdia. Amém? Isso é muito poderoso. Eu vim da ZAI, eu não sei se vocês sabem, nós tivemos um congresso lá com a ZAI, com o pastor Lucas e a pastora Jaque, e nós fomos em setembro. Quando foi em outubro, o pastor saiu na mídia que o pastor Lucas estava traindo. Na mídia, não. A igreja Zion publicou, né? Porque veio uma foto para o pastor, e o pastor anunciou isso à igreja em nota, e agora está na mídia o testemunho da Jaque. Eu aconselho todas as mulheres a ouvir esse testemunho. Que mulher de Deus! Que exemplos de mulher! Gente, é muito poderoso. E ela falava isso. Que bom que Jesus trouxe à luz uma coisa que, se de repente o Senhor não trouxesse agora, o Lucas não teria oportunidade de se arrepender e deixar. E o nosso clamor hoje é pela vida da Jaque, para o Senhor permanecer ela no Senhor, para o Senhor cuidar dela, se sentir amada, abraçada pelo Senhor todos os dias, os filhos dela e o pastor Lucas, que o Senhor venha alcançar, que ele venha ter um arrependimento genuíno diante do Senhor, que ele venha ser um homem transformado, conforme diz a palavra, porque tudo é possível para aquele que crê, e essa mulher, ela crê, ela não crê numa ela ainda não diz isso propriamente dito, mas ela fala que ela crê que o Senhor vai alcançar o Lucas, né? E nós cremos nisso. A gente viu um homem de Deus ali, um homem que fez muitas coisas para o Senhor, né? E a Bíblia diz que se a gente viver no erro, né? Não reconhecer as nossas falhas, nossos pecados diante do Senhor, naquele grande dia a gente vai chegar perto do Senhor, o Senhor vai falar, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E a gente pode falar, Senhor, no teu nome eu orei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso, o Senhor vai falar que não nos conhece. E hoje é tempo da gente colocar diante do Senhor, né? Como o Senhor sofria com o pecado de Israel, o Senhor sofre, às vezes, com as nossas decisões que não agrada a Ele. E o Senhor nos chama para a gente depositar no Senhor toda a nossa confiança. Queridos, o Senhor, Ele é bom. Você pode confiar. Ele é a melhor confiança que tem. Ele é a melhor pessoa que você pode contar todos os seus segredos. E o Senhor hoje, Ele nos convida para chamar Ele, para Ele ser o nosso amigo. Amém? O nosso melhor amigo. Antes de você contar alguma coisa para alguém,
Vamos fazer, queridos, uma aliança com Jesus, com o Senhor hoje. Vamos compartilhar com Ele aquilo que está dentro do nosso coração. Às vezes é tão difícil, às vezes a gente comenta com um amigo, isso eu fiquei triste, fulano falou isso comigo, me entristeceu. Mas você já falou isso com Jesus? Já se ajoelhou, falou, aquela pessoa que você tem dificuldade de amar. Às vezes a gente tem dificuldade com uma pessoa, já colocou diante do seu Senhor, essa pessoa tem dificuldade, me ajuda a amar. Queridos, o Senhor, ele quer ouvir da nossa boca, né? Como o Senhor mostrou de tal maneira, Oséias, foi na carne, né, Priscila, que ele sentiu a dor. E o Senhor, ele quer que a gente fale com ele, né? Para que não venhamos a passar na carne, né? O Senhor, às vezes, ele quer nos poupar dessa dor, né? Tu vê a Jaque passando por uma dor tremenda. Quer dizer, se o Lucas tivesse se arrependido antes, talvez isso não teria acontecido. Mas infelizmente ele não fez. Mas o Senhor mesmo assim o alcançou. Que o Senhor venha nos alcançar essa manhã. Que o Senhor venha alcançar aquele lugar mais escondidinho do nosso interior, que às vezes a gente ainda não consegue derramar diante do Senhor. Amém? Pri, Deus levou para esse lado, eu não sei porquê, eu não estava nem pensando nisso, Amém. mas Jesus Não é. E eu até, inclusive, eu marquei aqui o Oséias 14:4, né? Que é quando Deus fala: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque minha ira se apartou deles. Ou seja, Deus cura os nossos pecados, Ele cura a gente, porque Ele ama muito a gente. E uma coisa que eu tenho aprendido é entrega todos os seus pecados do dia para Deus. Sabe, ai Senhor, hoje eu menti, hoje eu errei, hoje eu julguei, hoje eu fiquei irada. Entrega aquele monte, sabe aquela oração do finzinho da noite? Entrega todos os seus pecados, pede perdão a Deus e pede para Ele para que o seu dia seguinte seja melhor, né? Na sua oração da manhã, peça para Deus, eu errei tanto ontem, quero hoje não errar como ontem. E assim é um dia de cada vez. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não a vida cristã não é fácil. Às vezes, muita de quem olha de fora fala assim: ela é cristã, ela tá tudo bem, tá tudo certo, é fácil para ela ser cristã. Não é, gente. Não é, sabe por quê? Porque a gente é a pedra no sapato de Satanás. A gente é quem ele mais quer. É para quem ele mais briga, é para quem ele mais luta, porque o que está lá no mundo, o que está errado, o que está pecando, o que está se prostituindo, o que está bebendo, o que está tendo uma vida de corrupção, ele está ótimo, já é dele, entendeu? Ele pensa assim, já é dele, já está entregue a ele não está preocupado com eles não, ele está preocupado com a gente que está dentro da igreja, com a gente que está buscando, que nem o pastor mesmo. O que será que foi, o quanto o inimigo precisou agir na vida desse pastor para ele ir errado, né? Pecar, levar ao pecado. Esses dias eu estava vendo uma história no Instagram que estava passando de um grande pastor. Ele era um pastor muito amado, era um pastor muito devoto a Deus, era um pastor que o seu ministério era enorme. E aí o Satanás entrou em formato de uma mulher na igreja dele. E aí essa mulher começou a se aproximar. Ela se aproximou da esposa do pastor. Ela foi para dentro da casa do pastor para ajudar ela a cuidar das filhas do pastor. E aí, naquele momento ali, ela conseguiu ganhar o pastor e levou o pastor a uma vida de pecado, a uma vida ela arruinou. É isso que o inimigo quer. Ele quer a gente. Ele não quer quem está lá fora, não. Quem está adorando ele lá fora, ele não quer, não. Ele está preocupado com esse povo, não. Ele está preocupado com a gente que está dentro da igreja, que está querendo seguir a Cristo, que está querendo conhecer a Cristo. Então, não é fácil, gente. A nossa luta é muito maior. A nossa luta é muito maior. E quando Deus fala que a gente precisa alcançar, é porque Ele também quer amar aqueles outros filhos que estão lá fora, que o Satanás já ganhou. Ele quer ganhar. Só que ele, diferente de Satanás, ele é educado, ele pede para entrar, ele pede para amar, né? Satanás não, ele vem destruindo. Então é isso que a gente tem que fazer, é lutar um dia após o outro, porque a nossa luta
não é contra a terra, não é contra ninguém, é contra principados e potestades. É eles que querem a nossa vida. É eles que querem a nossa destruição. Quando às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas por que o Senhor deixou isso acontecer? Não foi, será que foi Deus? Né? Será que foi Deus que errou ali? Não foi Deus que errou. É o Satanás querendo te tentar, querendo te perturbar, querendo te destruir, entendeu? Hoje eu tenho um exemplo muito grande que eu falo, que é a questão do meu trabalho. Quantas das vezes, por medo de não saber se Deus ia suprir, de não confiar em Deus, eu aceitava o primeiro emprego que vinha, o primeiro paciente que chegava até a mim, e Deus que me perdoe quanto paciente que eu peguei que era só pela misericórdia. Olha, era cada paciente que eu pegava, que eu tinha pena do paciente, mas a família me atentava até não poder mais, a família, assim, sabe, era famílias espíritas, famílias que viviam errado, Amor, a parte espiritual era muito grande, era muito difícil, e hoje eu tô entendendo isso, eu tô deixando Deus prover na minha vida, eu tô deixando Deus abrir a porta certa para mim, então assim, eu tô esperando aquilo que Deus quer. Então a gente tem que confiar em Deus. E muitas das vezes a gente se apressa, a gente quer resolver logo, quer decidir logo o que vai acontecer na nossa vida e a gente esquece de entregar na mão de Deus. É como esse povo que estava aqui de Israel, no reino de Israel, esse povo aqui, eles entregavam, eles na necessidade de querer resolver tudo, eles entregavam tudo na mão fazendo oferendas ao Deus Baal, em vez de falar com Deus, em vez de conversar com Deus, em vez de pedir a Deus, né? E muitas das vezes a gente faz isso, a gente quer apressar, a gente pede algo para Deus, a gente entrega algo na mão de Deus, mas a gente não espera a resposta de Deus, a gente quer resolver logo, a gente quer para ontem, e a gente tem que entender que é tudo no tempo de Deus. E eu tenho entregado, esse ano eu entreguei na mão de Deus, eu falei que 2026 seria um ano que eu ia entregar na mão dele e eu ia esperar a resposta dele. E assim, eu peço todos os dias para que Deus acalme meu coração, para que Deus aquiete, para que ele venha suprir nas necessidades, nas dificuldades, e que eu iria confiar nele. Então é isso que Deus vem pedindo pra gente, né, cuidar. Tá, meninas? É isso. Fabi? O microfone tá desligado. Ai, desculpa, aquela hora. Vamos orar, então? Vamos. Amém, amém. Vamos orar, então, meninas. Amém? Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra de Oséias. Ela nos chama a atenção, Senhor, da gente prestar atenção nas nossas escolhas, que possamos escolher o Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, como diz a tua palavra, que nós temos que guardar. Senhor, nos ajuda nas nossas decisões. Senhor, no decorrer da nossa vida, quando tomarmos decisão, que não são decisões que o Senhor quer para a gente, eu oro para que o teu Espírito venha trazer arrependimento para a gente. Jesus, eu oro também para que venhamos a conseguir entregar tudo para o Senhor. Tudo, Jesus. Uma entrega, Senhor, diante do Senhor, Senhor, de todas as áreas da nossa vida. Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é que traz nova todas as coisas. O Senhor que trabalha na nossa mente, no nosso coração. Deus, eu oro para que o teu Espírito venha no espírito de cada uma aqui, na minha vida, na vida das meninas, trazendo aquilo, Jesus, que está no teu coração. Traz, Senhor, a tua revelação. Traz, Senhor, um arrependimento. Se tem algo, Senhor, como Davi falou, se tem algum caminho mal em mim, nos mostra, Senhor, para que possamos, Senhor, nos derramar diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa escolha. Nos ajuda nas nossas entregas. Aquilo, Jesus, que tem causado medo em nós. Que o Senhor agora, na autoridade do nome de Jesus, venha derramar fé.
fé para que possamos entregar tudo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que no lugar de medo venha entrar, Deus, a tua presença que é pura, que é santa, que é transformadora. No lugar de angústia, no lugar onde o medo falou mais alto, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos repreender todo espírito que vem se aproveitar da situação dos nossos irmãos, trazendo medo, trazendo insegurança. Jesus, eu quero declarar na mente, nossa mente, uma mente cativa ao Senhor, uma mente cheia de alegria do teu espírito, cheia de pensamentos novos. Como diz a tua palavra, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nos ensina esse caminho, Jesus. Nos ensina. E se tem alguém aqui afundado em tristeza, na autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, sopra a alegria do Senhor. Sopra a paz do Senhor. Traz, Senhor, experiência contigo e transforma essas vidas para a glória do teu nome. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te entregamos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, tá? Meninas, não falei muito bem, não, mas eu que agradeço. Foi uma benção. Mas eu vou mandar a foto do estudo para vocês também, para entender um pouco melhor, tá? Tá bom. Então tá. Um beijo. Fica com Deus. Foi ótimo, Pri. Você saiu muito bem. Beijo, meninas. Até quarta. Até.